uma união entre entidades, entre clubes aqui de Campinas, entre Ponte Preta e Guarani também, a Unicamp, numa campanha de conscientização sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. Será assinado hoje o Pacto Ninguém Se Cala, idealizado pelo Ministério Público de São Paulo e pelo Ministério Público do Trabalho. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvinte da CBN. Doutor, então vamos ter essa assinatura desse pacto hoje, vai acontecer na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região aqui em Campinas, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse pacto, né? Como ele busca, né, incentivar a conscientização do enfrentamento da violência contra a mulher, de onde veio essa ideia de Uniponte, Guarani e Unicamp nessa causa? Essa ideia surgiu com a junção do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Ministério Público do Trabalho. A ideia é discutir essa questão da agressão contra a mulher. E a importância dessa adesão, que nós estamos chamando para também fazer parte do pacto, Guarani e Ponte Preta. E a importância da adesão desses dois clubes de Campinas é que eles vão, além de ajudar a divulgar esse pacto, para acabar com aquela conversa que em briga de mulher, marido e mulher, ninguém mete a colher, né? É de sempre denunciar, de falar, mas eles vão divulgar esse projeto e outros projetos do tribunal no placar, nos eventos, nas redes sociais. E mais importante também, Guilherme, é que eles já começam a fazer a conscientização dos jogadores nas categorias de base. Então, é uma preparação de uma nova geração. Infelizmente, a agressão contra a mulher continua. O feminicídio continua, por incrível que pareça, né? Um crime covarde e isso tem que acabar. Então, daí a importância da união dessas entidades com grande importância na sociedade. O senhor tocou num ponto que até está em evidência ultimamente por conta de condenações de estupro dos jogadores Daniel Alves e do Robinho, né? Além de outros casos que aconteceram nos últimos anos de jogadores, até de clubes grandes aqui do país, de violência contra a mulher, de jogadores que agrediram as namoradas, as esposas, enfim. Infelizmente não são poucos os casos, de cabeça dá para lembrar de alguns desses casos. Então é interessante já trabalhar desde que os jogadores ainda não são nem profissionais, né? Quando eles são jovens ali, a ter uma consciência maior de não cometer esse tipo de crime, né? Esse tipo de ação, né? Exatamente, é na base que você vai discutir isso, né? E mesmo em relação à adesão dos clubes, o objetivo também é tornar o ambiente do campo de futebol, do jogo de futebol, apesar das paixões, um local seguro para você levar a esposa, a namorada, as filhas, né? Ou seja, um ambiente que seja tranquilo. Infelizmente, às vezes não é possível levar a esposa e uma filha para um campo de futebol porque você até teme certas investidas contra as mulheres, né? E o objetivo é exatamente isso. Olha, começar a discutir. Afinal de contas, o ambiente de uma torcida, ela é apenas masculino ou também tem que haver espaço para a mulher? Claro que tem que ter espaço para a mulher. E só com a conscientização. E a adesão desses clubes é importante por isso, porque eles têm uma grande comunicação com a torcida, grande comunicação com as famílias, e eles são de suma importância para ajudar a transmitir essa ideia de que ninguém se cala e que a mulher deve ser respeitada em todas as suas opções e na forma quando apresenta. Quando ela vai a público, ela tem o direito de estar naquele ambiente sem temer gracejos, piadinhas e assim por diante. E também um objetivo dessa parceria, doutor, pelo que a gente vê aqui, dar maior efetividade à política pública estadual de proteção à mulher, né? Tem as leis duas leis, né, do ano passado, de 2023, que definem essas obrigações, né? Muitos ainda estão se adaptando, estabelecimentos que exercem atividades de bar, restaurante, casas noturnas, eventos, espetáculos, jogos de futebol ou similares. Ou seja, esses responsáveis pelos eventos, agora por lei, têm que ter atitudes
de prevenção e combate à violência contra a mulher também, né? Não é mais algo opcional, é uma lei que tem que ser cumprida, né? As duas leis têm por objetivo, primeiro, impedir, né? Ou seja, se a mulher estiver sofrendo algum assédio, o bar, o boate tem que permitir, por exemplo, que ela seja acompanhada até o carro, por exemplo. Ou então, se acontecer alguma agressão, tem que saber como é que eles vão receber essa agressão, quem vai receber a comunicação, como vai encaminhar, ou seja, permitir um ambiente seguro para a mulher. Infelizmente, a mulher não está segura em todos os ambientes, o que é um absurdo, né? Então, daí a importância da conscientização. Às vezes não basta uma lei excelente, essas duas leis são excelentes, mas se essa lei não é divulgada, se ela não é efetivada, se as pessoas não têm consciência, e se quem promove esses eventos, que lucra com o evento, se também não se preocupa com quem está lá, né? Não é só o show, não é só a apresentação em si, mas dar um ambiente seguro para todos que estejam lá, especialmente as mulheres. E, doutor, também vai participar desse evento, né, dessa adesão ao pacto, a Unicamp, né? Como que vai ser a participação da Unicamp exatamente? Ela visa ações de conscientização também para os alunos, para a comunidade universitária? Como que vai ser essa participação? Exatamente. Eles vão fazer a parte da comunicação com a comunidade acadêmica. E veja, quando você faz a comunicação para a comunidade acadêmica, você também está refletindo nos familiares respectivos, né? Então, é uma ideia de criar ondas de melhoria, de acolhimento à mulher. E essa assinatura desse termo acontece daqui a pouquinho, né, às 11 da manhã, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região aqui em Campinas, o Pacto Ninguém Se Cala. E também teremos uma mesa de debates, né, doutor, com a professora da Unicamp, Ana Bentes, a cofundadora Exatamente. e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Almeida, a diretora de Assuntos Jurídicos e Públicos da Pernod Ricard Brasil, Mariana Pimentel, e representantes da Ponte e do Guarani. A mediação será da procuradora do MPT da 2ª Região, Adriane Reis de Araújo. Então, essa mesa de debates também vai buscar trazer abordagens, ideias para como combater isso, né, doutor? Exatamente. E todos estão convidados para esse evento. E também, também sugiro que o ouvinte acesse o site do Ministério Público do Estado de São Paulo, né, MPSP, e lá tem a cartilha desse programa. Você vai encontrar, inclusive, lá história em quadrinho, de forma acessível, o que significa assédio, o que não significa assédio. Em suma, o que o tribunal, o Ministério Público e o Unicamp, clubes querem é uma ampla discussão da não agressão à mulher, em qualquer forma, pode ser agressão física, verbal, às vezes por olhares, né? Então, o objetivo nosso é exatamente a conscientização do cidadão. Lembrando que o site do Ministério Público de São Paulo é mpsp.mp.br, então lá as pessoas podem obter mais informações sobre esse pacto Ninguém Se Cala. Doutor, então, daqui a pouquinho vai acontecer o evento, vou liberar o senhor até para se preparar aí. Muito obrigado por atender a CBN Campinas mais uma vez e uma boa quarta-feira, uma boa semana para o senhor. Muito obrigado, e a participação da CBN é de suma importância para ajudar a divulgação desse evento. Bom dia. Bom dia. 9h58.